Perfeito, ótimo. A opinião da Leide, enquanto público, casa muito com o que eu trouxe, né? E encaixa muito tranquilo. Né? E a gente pensar, beleza, é um cara meio que inocente, vai tendo as armadilhas aí na história, né? De gente que quer passar a perna dele, né? Por ele ser humilde, né? Como o Candinho aí do Que Mundo, Eita Mundo Bom. Então, perfeito, eu já trouxe um ambiente de descrição daquele personagem que o leitor, a leitora Leidiane, já conseguiu imaginar o que pode acontecer com ele durante a nossa trama, né? E isso é ótimo, eu trouxe uma mera descrição que já criou uma relação com a Leidiane e ela já começou a imaginar o que pode acontecer com aquele personagem, né? Então, essa descrição é muito importante, né? E quando a gente for escrever essa descrição, obviamente a gente não precisa descrever, né, um parágrafo, uma dissertação sobre o que é o personagem, até porque dentro de um livro, né, a descrição tem que ser curta, é só para orientar quem que são os personagens. E é muito importante a gente ser muito assertivo na hora de escrever esse tipo de descrição, né? Para ela ser simples, direta, objetiva, não pode ser muito longa, também não pode ser tão curta. E que realmente transmita a essência daquele personagem, tanto para o leitor quanto para os atores que vão interpretar aquele texto, né, no futuro próximo. Então, os roteiros geralmente trazem essas duas linhas, né? Como eu falei, eu já falei isso aqui, né? Adicionais que você escreveu. Tá. Vocês estão vendo esse carinha aí na foto? Tem uma descrição dele aqui, de que é um exercíciozinho que eu quero que vocês podem escrever ou falar mesmo, tá? Não tem problema. Esse senhor aí, ele é um. Vou trazer uma descrição dele e vou pedir para vocês acrescentar o que vocês acham que ele poderia ter de descrição na história. Ele é um cara de expressão doce que provavelmente realiza seu trabalho há muito tempo. Diante dessa descrição, diante dessa foto, o que vocês acham que pode acontecer com ele durante esse filme? Bel, Gi, Leide, o que vocês acham? Com essa mera descrição. Essa já foi bem mais curta, né? Precisava de mais informação. Não, é igual do Pagador de Promessa, é uma linha, duas linhas. Seu trabalho pode ser qualquer campo de trabalho, né? Profissional ou trabalho, sei lá, braçal, na lavoura. Voluntário. Voluntário. Analisa, eu quero que vocês me falem dele, não necessariamente do tipo de trabalho que ele realiza, tá? Então, ele tem, assim, tem algumas informações que falam dele aí, né? E tem uma camisa, tem uma roupa, tem uma cara. O que vocês conseguem decifrar mais desse personagem, por exemplo? Por exemplo, é um cara de expressão doce, que provavelmente realiza seu trabalho há muito tempo. É um cara doce, mas ele realiza aquele trabalho há muito tempo, ou seja, ele já está envolvido naquele trabalho há muitos anos, né? Ele já tem uma história muito longa de trabalho naquilo. O que isso pode trazer para a gente de informação? Eu leio ele, mas ele já também sei. Pode falar. Pode falar, Leide. Quem fala primeiro? Não, é porque, na verdade, eu não sei se era essa a intenção, mas veio como uma tentativa de adivinhar a profissão dele. Tipo assim, me veio tipo padeiro, porque trabalha naquilo há muito tempo e ele é, tipo assim, uma pessoa doce, não no sentido assim de doce, né? Mas tem esse, vamos dizer assim, esse mito, né, de que os gordinhos são pessoas alegres, felizes, doces, e aí não sei por que me veio isso, assim, poderia ser um padeiro que há anos faz a mesma coisa, com a mesma dedicação, e aquilo que ele aprendeu de profissão, e até hoje faz isso. Entendi. Eu já leio diferente. Por ele ser branquinho com olho claro, eu leio ele como uma pessoa que mora no sul, tem algum tipo de lavoura, trabalha muitos anos nessa lavoura, ele é uma pessoa humilde, alegre, sempre levou a vida dele com muita batalha, muita luta, mas sempre com muita alegria, muita força, muita fé. Então, é isso que eu consigo fazer a leitura dele. Uma pessoa simples, um fazendeiro, que sempre lutou muito, sempre viveu na roça. Faz todo sentido também para mim, a interpretação da gente. Pode ser tudo.
Não, eu falei que faz muito sentido, porque a interpretação da Agi também é totalmente cabível. Na Com verdade, eu acho que ele é o Carlos mais velho, olha o tanto que parece. Ele é o quê? O Carlos mais velho. Deus, não, ele não É. pode ter essa papada. Se bem que tá quase. Beleza, meninas. É uma ótima interpretação que vocês tiveram. Na verdade, deixa eu contar a história. Essa frase não tem nada a ver com esse velhinho. Esse velhinho é uma foto da internet. Imaginei mesmo. E essa frase é um resumo de um personagem de um filme, né? É um cara de expressão doce que provavelmente realiza seu trabalho há muito tempo. Eu não assisti o filme, é um filme da década de 50, mas o que o livro traz de informações sobre essa frase? É um cara que era extremamente simpático, doce com as pessoas, mas que já estava naquele processo de trabalho muito cansativo, aquela rotina, aquele trabalho sempre a mesma coisa, já não tinha prazer em fazer aquilo, né? Era aquele cara que era meio inocentão do grupo, que às vezes é explorado, né? Então traz uma cara de cansaço, né? Um personagem que tá meio assim, meio tipo aquela coisa do bate-ponto, sabe? Bate-ponto, sabe? Meio trabalho de escala, do Fordismo aí. Então o personagem é esse, sendo descrito por essa frase, né? Então é uma interpretação diferente da de vocês, né? Então como é que a gente interpreta? Como é que nós, enquanto público, nos vinculamos a essa descrição de formas diferentes, né? A gente até se fazer perguntas. Eu coloquei a foto do cara justamente para ver como é que vocês conseguiam associar coisas diferentes, né? Uma frase e uma imagem. E foi ótima a interpretação de vocês. Além de criativas, não fugiram do processo. E isso mostra assim, o vínculo que vocês têm com as coisas, né? A Leide falou que ele é o padeiro, né? Então, é um cara bacana que tá ali, então é um senhor meio boa pinta com todo mundo, vende pão de queijo para todo mundo vai lá, então é um cara bacana, confiável. A gente já trouxe que é um cara da lavoura, que é muito querido ali também, né, pelas descrições físicas. Então, de que forma que vocês duas se relacionaram com esse personagem, já trazendo a imaginação do que poderia acontecer com ele diante do nosso roteiro, né? Então, esse esboço de características, ou até não necessariamente só de descrição física, é muito essencial na hora a gente poder esboçar os nossos personagens. A descrição de personagens, às vezes, cria detalhes que fazem o personagem ser instantaneamente reconhecível. Um exemplo, Sherlock Holmes, né? Aquele personagem criado pelo Arthur Conan Doyle. Na descrição do Sherlock Holmes, no livro do Arthur, ele descreve o Sherlock Holmes e a gente tem acesso ao Sherlock Holmes de várias formas, né? Filmes, desenhos, a gente já viu livros, várias montagens de seriados, de filmes, então nós temos uma noção de quem é Sherlock Holmes na nossa mente, né? Aquele detetive e tal. Como é que era descrito o Sherlock Holmes? Alto, magro, com rosto de falcão, vestindo um chapéu de couro de veado e um longo sobretudo cinza de viagem. Ele é seco, frio, preciso e com extraordinária habilidade de observação. Essa é a descrição do Sherlock Holmes, né? Tanto física quanto psicológica, né? E até um pouco já trazendo algumas informações aí, por que ele usa, né? Se ele usa sobretudo cinza com um chapéu de couro de veado, o que isso descreve alguma característica dele, né? De personalidade, como é que eu vou me apropriar disso? E aí fica a nossa análise de todos os atores que já fizeram, nem são todos, tá? Na maioria dos atores que fizeram Sherlock Holmes aí durante a história, né, da literatura e do cinema. Então, acho que é uma informação que é engraçada, rosto de falcão, né? Eu fico pensando, o que é um rosto de falcão? Sabe que é um rosto comprido, narigudo, alguma coisa assim, né? E se a gente for parar para analisar um pouco os personagens que vieram, faz um certo sentido, né? Rosto de falcão, porque é aquele cara que está te observando o tempo inteiro, astuto, né? Extremamente observador. E eu acredito que pela imagem a gente consegue ver que todos esses personagens trazem a mesma característica. Vocês concordam comigo? Uhum. Inclusive, Marquinhos, você comentando do Sherlock Holmes, ele é um dos personagens que me marcam muito. Muito mesmo, porque é um dos tipos principais de linha de leitura e de filme que eu gosto é romance policial. Eu já li todos os livros do Arthur Conan Doyle, que eu gosto muito mesmo de Sherlock. Então, e por isso, ele é muito rico em detalhes, em nuances.
Foi por conta dele, de ter terminado as obras, que eu continuei sedenta e fui para Agatha Christie. Que é ótimo. Que é excelente também. Mas, assim, gosto muito por causa da riqueza dos detalhes. Acho que esses detalhes é o que captam a gente. Exato, Gi. Nossa, é sensacional. Eu tenho a coleção completa da Agatha Christie da minha mãe aqui. Quando você quiser um livro... Eu já li 2 do Tássio e depois da pandemia eu não conseguia continuar pegando, né? Depois eu vou pegar com você. Tem todos. Eu vou tirar uma foto dele e te mandar. Amo, 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 amo. E eu já reli, inclusive, um deles, porque tá guardado aqui. Perfeito. Então, essa descrição que é trazida aí, pessoal, ela pode ter mais força se ela oferece ainda possibilidade de atuação de um ator, né? Para ele poder pensar o personagem, né? Então, talvez essa descrição aí, não só do caractere físico, né? Alto, magro, com rosto de falcão, como é que o ator vai se apropriar dessas informações para ele pensar aquele personagem? Com essa mera descrição, às vezes o ator já começa a pensar um tipo de olhar, um tipo de movimento, um tipo de andar particular, né? E, por exemplo, palavras muito genéricas, por exemplo, o personagem ele é bonito, ele é forte, vistoso, são palavras que não dizem muita coisa, né? Porque bonito é um conceito relativo, vistoso é relativo, forte pode ser um forte lutador de boxe, que é bem forte e gordo, mais pesado, como pode ser forte extremamente definido. Então, são palavras vagas, são palavras fracas na hora de definir um pouco o que você quer escrever. Agora, aqui já é muito claro, né? Alto. Sherlock Holmes não poderia ser um personagem muito baixo, porque ele traz alguma coisa de altivez, né? Ele não é um personagem que ele olha para cima por um personagem que é mais alto, ele sempre olha para baixo, porque é um personagem muito forte. Eu não faria Sherlock Holmes, né? Por uma questão de teste. A não ser que eu subisse em cima de um tijolinho, como o Tom Cruise sobe, né? Tom Cruise é meu tamanho, ele faz muito filme, mas ele fica Tô sempre pensando quem faria dos dados. O Zélio faria um ótimo Sherlock Holmes. O Zélio tem cara de falcão, lembrei dele. narizão, alto, tem uma voz imponente, tem cara de falcão, só não pode rir. Aquela risada dele. Mas o Zélio seria um ótimo Sherlock Holmes, eu acho, né? No caso do nariz? Não, pela estrutura física, no caso, Tudo, né? A altura. E é um perfil de pessoa que eu acho que é um personagem que ele conseguiria fazer de uma forma muito engraçada, Nossa, né? eu amaria. Ele tem as pernas muito compridas, pensa se ele colocasse um andado com essas pernas subindo para cima, assim, sabe? Meio que gordo e magro, sabe? Alguma coisa meio pernão andando, assim, não sei. Ele é fantástico. Ia ser muito divertido. E ele tem uma prepotência, né? É uma coisa assim que ao mesmo tempo você tem hora que você odeia ele, tem hora que você ama. É muito louco. Exato. E ele tem aquela complexidade que a gente fala das camadas, né? Então, um personagem nossa, bem, tem um muitas, detetive, é uma cebola enorme. mas é extremamente irônico, observador, né? Então, meio que a gente tem um pouco de medo de estar sendo analisado por ele o tempo inteiro, né? Então, é um exemplo muito legal que ela traz no livro, assim, que eu acho que serve de referência muito legal da gente pensar como é que eu vou descrever aquele personagem com informações importantes, por que eu vou escolher alto e magro ao invés de, sei lá, a cor da pele dele, ou se ele tem barba ou não tem, porque para mim às vezes é um conceito irrelevante, né? E também criar um conceito que também seja absorvível para atores, que seja, vou trazer essa frase depois, que seja geral no sentido de você conseguir ser aberto para não ser um determinado tipo exclusivo de ator que vai fazer, sei lá, tem que ser alto, mais de 1,90 m, negro, de cabelos cacheados, de olhos azuis. Você já restringe uma gama de atores para fazer isso, né? Muito embora que hoje existe lente, efeitos especiais, etc. Mas você não tem que ser geral ao máximo para você possibilitar uma gama de possibilidades para vários atores fazerem aquele personagem. Como a gente observa que esses Sherlock Holmes não tem nada a ver um com o outro fisicamente, mas todos eles são fidedignos à descrição. Concordam comigo? Uhum. E não sou e tenho que ser também, na hora de escrever, específico o suficiente para aquele personagem não ser um personagem muito genérico. Eu realmente trazer um personagem com densidade, com camadas,
e essa descrição, para mim, ela é muito boa, é um exemplo muito bom. Eu falo de coisas físicas, eu falo de personalidade dele, falo até de trejeitos, de coisas que ele poderia ter, né? Tipo, eu tenho o sobretudo ele vai até a minha canela, então a movimentação daquele personagem é de uma forma diferente. Ele tem um chapéu, a pessoa, do jeito que ela vai andar ou olhar, ela tem um chapéu, que ela tem que tomar cuidado para equilibrar na cabeça, de tirar, de arrumar o cabelo em alguns momentos. Então, isso traz informações relevantes aí para o elenco também. E aqui uma personagem, não sei se vocês já assistiram esse filme, Atração Fatal, é um filme antiguinho, de 87. Essa aqui é a descrição que o escritor do filme, o roteirista do filme, traz da personagem, tá? E da cena. E o exato momento da descrição é essa foto. Naquele momento, uma loira extremamente atraente passa, ela se vira e lhe dá um olhar de fazer o inferno congelar. Ela é bastante atraente, deve ter em torno dos seus 30 anos, mas se veste de forma bem mais jovial, na moda, e chama a atenção por isso. O nome da personagem é Alex Forrest, né? Ela é uma maníaca no filme. Ela seduz um cara que ela ficou interessada, ela é extremamente ambiciosa, e o cara era casado, e ela é meio louca do balde, assim. Então, no final, ela ataca o cara com uma faca, é uma personagem totalmente louca. Mas a descrição faz sentido aí com a personagem. Obviamente, nós estamos falando de 87, né? Então, penteado, roupa, maquiagem, tudo isso faz relação aí com uma determinada época, que para aquela época ela era uma personagem de 30 anos, né? Então, eu volto àquela frase que eu escrevi. Para escrever descrições atuáveis no sentido que sejam boas em atuação, você tem que ser geral o suficiente para que vários perfis de atores possam interpretar e específico bastante para que um personagem bem definido esteja sendo criado. Vocês entenderam como tem que ter um equilíbrio muito claro entre essas duas coisas, né? Tem que ser geral o suficiente para que vários atores possam fazer e específico o bastante para aquele personagem não ficar um personagem muito aberto, né? Um personagem muito sem a gente entender um pouco sobre ele. Beleza até aqui, meninas? Uhum. Sim, o geral que ele fala aí é no sentido assim de caber mais pessoas, mas não é que é uma coisa solta, né? E dentre essas várias pessoas que pode fazer que ele vai ser geral, tem a especificidade para a pessoa conseguir também trabalhar o personagem. Ela tem que ter os detalhes, né? E eu acho fantástico isso, porque, como vocês sabem, eu sou muito detalhista, né? E, por exemplo, até essa descrição, essa minuciosidade, eu acho que são coisas que ajudam muito na construção do personagem. Com assim, certeza. o trejeito, o olho claro, você já remete a uma pessoa de tal personalidade. Uma pessoa mais alta ou mais magra, você já imagina uma pessoa mais desengonçada para andar, sei lá. Assim, quando eu leio livros assim, né? Na verdade, eu leio muito pouco, eu deveria ler mais, mas né, dos poucos livros que eu já li, quando são livros mais descritivos, assim, eu gosto mais, porque eu viajo imaginando aquilo que estão descrevendo. Eu acho bem interessante, assim. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês sobre isso, que são muito interessantes. O primeiro é os 50 Tons de Cinza. Não sei se vocês chegaram a ler, né? Mas foi um filme que foi muito comentado, um livro que foi muito comentado aí alguns anos atrás, né? Por causa do conteúdo, né? Erótico, a relação, né? As mulheres ficavam doidas para conhecer o Christian Grey, né? Assim, imaginavam. Eu tenho amigas que adoravam o livro, né? Casadas, donas de casa, digamos assim, que ficavam imaginando como é que seria o Christian Grey na vida, pessoalmente, né? Porque o filme traz muitas informações relevantes sobre ele, né? E na descrição também. E aí, quando você pensa qual foi o ator que foi escolhido para fazer aquilo, né? Você fala, nossa, mas será que ele representa tudo aquilo? Então há uma certa frustração também, né? De você parar e pensar assim, nossa, ele representa realmente o que eu imaginava? Ah, acho que não, foi criticado. Ou não, sim, a gente ficou feliz com ele, com a interpretação dele, né? Então, como essa descrição foi capaz de criar um imaginário tão grande naquele leitor que às vezes dificultou na hora de ele ver ao vivo e a cores aí aquele ator interpretando o Christian Grey na tela do cinema, né? Um outro exemplo que é muito palpável para a gente é o Seu Peró, né? O Seu Peró, a gente viu que, né, dentro da descrição que a gente tem dele, de ser espanhol, loiro, olho azul,
O primeiro personagem que fez ele, o primeiro ator, foi o Marelo, né? Pra gente nos pareceu uma escolha muito óbvia. Era um cara mais alto, tinha uma coisa imponente de ser europeu, seria mais alto que Eurípides, então teria, né, um perfil muito específico. O Serginho depois fez o Peró, né? Não tem nada a ver com o Marelo. E o Carlão fez depois o Peró, né? Serginho fez o Peró? Parece que eu não lembro dele. Fez uma única apresentação. Eu não lembro aonde que ele fez. Eu acho que foi no Emmanuel, quando a gente reapresentou ele, lembra, pelo pai? Eu acho que foi lá. Essa eu não vi, não. No Campo da Paz, acho que ainda foi o Marelo. Não, no Campo da Paz foi o Carlão. Em Franca foi o Marelo ainda. É verdade, Serginho fez mesmo. Então, assim, né, são personagens, são 3 atores completamente diferentes, né, mas que representavam, de certa forma, uma coisa pomposa, né? Quando eu vejo esses 3 atores, né, eu penso assim, eles têm uma coisa meio pomposa que tem como eu trabalhar para dar aquela altivez que o seu Peró precisava, né? Isso é uma pessoa respeitada, querida, né, que tem que ser um cara meio bonito para a outra ficar interessada, né? Então, os 3 trouxeram uma nuance, de certa forma, do seu Peró, né? O Marelo, que tinha uma voz muito imponente, além da altura, o Carlos, que tem alguma coisa meio do olhinho de sedução que o Carlão tem, e o Serginho também tinha o olhinho de sedução. a sua pitada ali, que faria sentido eu escolher eles, né? Por exemplo, eu não escolheria um ator do Zap que a gente não escolheria para fazer o seu Peró, na minha opinião. O Gabriel. Gabriel, para mim, é um cara do seu Peró. Ele não combina com o seu Peró mesmo. Eu não consigo visualizar aquela bolacha traquina sendo um cara sedutor. A Bel agora se manifesta, né, Bel? É porque eu não terminei de comer. Eu acho trabalhar. Tem uma graça que a Bel falou? A Bel terminei de comer. Mas gostou da bagunça. Mas você sabe que eu vejo o Gabriel fazendo seu Peró? Eu também. Eu ia falar isso, eu estava falando isso, que tudo é possível se trabalhar. Não, eu concordo com você, mas eu acho que, tipo, no primeira escolha física, não sei se parece, se combinaria, entendeu? Mas é um personagem que ele é geral o suficiente para o Gabriel poderia fazer, e é específico o suficiente, o bastante para entender quais são as características dele ali naquelas cenas, né? De ser mais altivo, né? Depois ele comanda uma reunião pública, uma reunião mediúnica. Vocês concordam que é um bom exemplo da gente pensar esse geral e o específico? Sim. Sim. Então vamos seguir. Terceiro tópico, descobrindo a essência para dar consistência, né? Até coloquei essa imagem do Cavaleiros do Zodíaco, é meio que para a gente buscar qual que é a aura daquele personagem, né? Eu tenho que descobrir a essência dele para poder dar consistência. E o que é consistência, né? O significado da palavra consistência é o quê? Referente à coerência entre os elementos ou as partes que são parte de um todo, né? Então tem essa diferenciação dos 2 bolos, né? Um bolo que foi feito com consistência, com uma boa receita, e um bolo que a massa, a base do bolo aí não teve o encaixe perfeito dos ingredientes, então ele não me deu consistência para esse bolo durar aí na vida, né? Então, o que é importante a gente pensar quando a gente fala de consistência do personagem? Significa que o personagem ele tem uma personalidade que o define e nos oferece expectativas de como ele vai agir. Se desviar dessa essência, o personagem não vai ser crível e não fará muito sentido. É como um amigo que a gente conhece, sabe do que ele gosta. Se uma pessoa é altamente volúvel, pode ser difícil da gente lidar ou entender ou mesmo se aproximar, né? Então, por exemplo, nós somos amigos, se a gente se conhece, vocês já sabem como é que eu sou, as minhas características, como é que eu ajo, né? Se às vezes eu tenho uma pessoa que ela é muito volúvel, poxa, parece que eu não entendo muito o Marquinhos, né? O Marquinhos, ele é tripolar, né? Fragmentado, né? O Marquinhos tem múltiplas personalidades que eu nunca sei o que o Marquinhos está pensando, o que ele quer, como é que ele age, né? Então, há essa equiparação do nosso personagem, né? Eu tenho que entender muito bem o que é aquele personagem, né? Ele tem que ser crível, ele tem que fazer sentido, né? Ou então ele viraria um personagem sem nexo. E claro, descobrir a essência do personagem não significa que ele tem que ser previsível ou estereotipado, tá?
Ele tem características que o definem e que traz uma expectativa de como ele vai agir. Então, quando eu falo para vocês do João Burro, né, do Zé Burro, quer dizer, Zé do Burro, que ele é um cara humilde, do sertão, inocente, né, mas é um cara extremamente honrado, o que já subtende para você? Esse cara vai sofrer muito, vai apanhar na mão de muita gente espertalhona, que vai querer passar a perna nele, né? Mas ele vai manter aí a vontade, a honradez dele, não vai sucumbir, mas ele vai meio que ser burro de carga para muita gente. Mas ele vai continuar mantendo lá os princípios de honradez, de fé dele, mesmo sendo passado a perna por muitas pessoas, né? Então isso é consistência. Se alguma determinada cena, aquele personagem talvez fuja dessa consistência que já foi trazida, opa, aquele personagem ali não faz muito sentido, né? Aquele personagem ali tá meio que, parece que não foi muito bem criado. Vocês conseguem imaginar algum personagem que ele não tem consistência de filmes que vocês já assistiram, né? Ou que você fala, nossa, aquela cena não tinha nada a ver o personagem agir daquela forma. Vocês lembram de algum personagem assim? Eu não lembro, não. Quando você pergunta, eu não lembro, mas assim, direto acontece isso comigo. Como eu sou muito detalhista, estou assistindo às vezes filme, seriado com o Léo, eu falo, não condiz, gente, não combina, ou não tem lógica isso com aquela cena, não faz sentido. Assim, de pronto, eu não estou lembrando. Marquinhos, você congelou? Não. Bel, algum personagem que te vem à mente? Tá me escutando? Tá escutando, Gi? Eu tô só com a imagem. Não, é porque meu celular tá lento, ele demora um pouquinho para travar. Não me vem nenhum. Agora eu não lembro de nenhum, não. Beleza. Se vocês lembrarem durante o encontro, vocês me falam, tá? Mas que seria algum que não condiz os atos, as atitudes com o personagem ou não condiz com o roteiro? Com o ator. Verdade, né? Às vezes, por exemplo, o que a gente tem que pensar em consistência? Ele tem que ser um personagem que tem características, né, que a gente vai descobrir essa essência dele na peça ou no filme, e que ele deve agir de acordo com aquilo que a gente já entende dele, né? Com os princípios, com o que ele já traz de personalidade. Se algum determinado momento que o personagem às vezes não corresponde àquilo, eu falo, nossa, mas parece que não fez muito sentido para mim, parece que ficou falso, parece que acho que aquele personagem não faria aquilo, né? Por exemplo, o Harry Potter, né, Gisele? Eu não acho que em um determinado momento do filme ele seria um cara desonesto em algum momento, né? Uhum. Ele não seria um cara desonesto, por exemplo, jogando o paintball lá, não, como é que é o nome? Dragon Ball lá, qual é o nome do... Quadribol. Dragon Ball. Ele não seria um cara desonesto que roubaria ali numa partida de quadribol. Se ele tivesse esse tipo de atitude, opa, parece que não condiz com os valores do Harry Potter que ele trata e que ele vivencia durante toda a obra. Então é um exemplo. E o interessante é que, assim, a gente consegue perceber essa consistência, tipo assim, não, eu tenho certeza que esse personagem faria isso ou não faria aquilo por causa da base que é construída no filme. Exato. Por exemplo, a própria história do Harry Potter vem lá no início da vida dele, que ele perdeu os pais, que ele vivia com os tios que maltratavam ele, que negligenciavam, ele era humilde, então, assim, tudo aquilo reforça os valores que ele tem hoje. Exatamente. Então, isso é que é o importante, né? Toda a construção do personagem por trás. Exatamente. E aí a gente volta de novo no processo de equilíbrio, porque eu tenho que trazer consistência, mas isso não significa que tem que ser óbvio, tem que ser estereotipado, né? Eu não preciso criar aquela princesa da Disney que ela é daquele jeito como todas as princesas estereotipadas da Disney, né? Um exemplo, a princesa Gisele lá do Encantada, né? É uma princesa bonitinha, do nariz empinado, do olho verde, ruiva, toda... os bichinhos, né? Então você fala, ai, que chata, boring, né? Mas ela, de repente ela chega num lugar que é a cidade grande, onde ela é totalmente inocente do processo, mas ela vai sabendo como se encaixar naquilo, né? Ela é uma princesa que tem consistência, ela não é óbvia, muito embora talvez isso a gente caminhe para achar que ela vai ser muito óbvia, porque ela é muito romântica, né? Ela acredita no amor, não sabe o que é celular, mas a gente é pego de surpresa com as características que a gente vai apresentando, que ela vai trazendo durante o texto, né? Então a gente vai vendo que ela tem os seus temperos diferentes, ela não é só aquela aguinha insossa com água, com sal, né? Ela tem outros temperos que fazem aquela personagem ser divertida pra gente, né?
Oi, Leide. Leide? Estou aqui, o que foi? Não, o que você acha? Não. Ah, tá. Eu esqueci de fechar o microfone. Ah, não, fica tranquilo. E aí, ó, as qualidades de um personagem não existem sozinhas. Um personagem consistente tem qualidades que implicam em outras. É o que a Gisele falou, se a base é bem construída, aqueles valores, aqueles princípios do personagem vão ser demonstrados ao longo da obra, né? Como eu falei, cuidado com o óbvio para você não criar personagens que são estereotipados. Muitos personagens podem ser definidos de forma que não possuam nenhuma das características que a gente geralmente espera que ele tenha. É onde a gente pega de surpresa na expectativa, né, Gi, que a gente estudou um pouco, né? A gente trazer essas expectativas, às vezes a gente quebrar essas expectativas para atrair um pouco a atenção do público também, né? Então, por exemplo, a princesa Gisele, quando ela vai para a cidade, eu falei, essa mulher vai, né, toda romântica, achar o príncipe, né? Mas é divertida a forma como ela vai sacando as coisas, né? De construir as roupas dela, até no final ela abre uma boutique de roupas lá no final, né? De construção de roupas. Então, como é que a personagem vai tendo características que eu não imaginava que ela ia ter, que eu não esperava, mas que também não fogem da essência dela, né? Eu posso trazer essa pitada de temperos ao longo do roteiro para trazer, né, esse carrinho de emoções para o meu público se vincular e ficar mais atento, mas eu não posso fugir da essência daquele personagem, tá? Aí eu trouxe de novo aí duas coisas para a gente pensar. O Forrest Gump tinha tudo para me trazer que é um personagem bobo, um bocorongo lá. Quando ele está no banco da praça, você pode ver que até a linguagem corporal dele já me traz um cara meio bobo, meio, né, com algum tipo de limitação. Mas quando você vê a história toda dele, né, como o mesmo personagem está apresentando toda a história dele, isso é muito bonito de se ver, né? Ele rompeu com as minhas expectativas. E um outro desenho aqui, a gente pensar os estereótipos, né? Um menino de azul brincando de carrinho, de espada, de futebol, a menina de rosa, né, querendo passar batom, boneca, chapinha no cabelo. Então são estereótipos que a gente não precisa se vincular, né? Ainda mais hoje em dia, que nós estamos num mundo cada vez mais rompendo barreiras aí do que é certo, o que é errado, o que é sim ou não, o que é questões de diversidade. Então, pensemos sempre nessa questão de romper com o estereótipo, mas sem perder a consistência. Então, eu quero fazer um exercício com vocês. Não precisa ser por escrito, não, tá? Pode ser verbalmente. Aí eu queria que as três participassem. Eu queria que vocês me pensassem em que qualidades você atribuiria a cada uma dessas pessoas, tá? Então, a gente está pensando nesse processo de consistência, né? Criar aquele personagem. Que qualidades vocês me trariam aí para cada uma dessas personagens? Repete, por favor. Que qualidades vocês atribuiriam a essas personagens, né? A gente está falando de consistência, né? Então vamos ver essas fotos, né? Eu tenho um assaltante, não vou falar nada. Vocês estão vendo que é um assaltante, tem o capuz, tem uma arma na mão, tal. Eu tenho um vendedor de churros na praia que está vestido de um personagem conhecido de todos. Ele tem uma expressão facial específica, isso diz alguma coisa sobre ele. E eu tenho um atendente de telemarketing, né, que está fazendo o seu trabalho aí, que é uma pessoa que geralmente a gente nunca vê, né? Então, que características, né, não necessariamente físicas, vocês conseguiriam me atribuir a cada um desses personagens, assim? Se fosse para vocês fazerem a descrição desse personagem, trazendo uma certa consistência, que qualidades vocês atribuiriam a essas pessoas? Bom, o bandido, então, né? Ele tem uma baixa índole moral, né? Por se propor a assaltar as pessoas, a agredir os outros, ou é uma pessoa muito pobre que não tem condição nenhuma e essa foi a única alternativa que ele encontrou para sobreviver. O vendedor de churros. Então, vamos por um. Beleza, gente. Você trouxe consistência, trouxe contrastes aí, certo? Ok. Leide, bem, como é que vocês qualificariam aí esse primeiro personagem? Eu pensei que era para fazer tipo, uma característica de cada um na sequência. Tipo assim, eu ia falar agressiva, alegre, concentrada. Não. Pode ser uma descrição, como a Gi fez, assim. Tá, essa do assaltante, eu pensei, assim, a mesma coisa que a Gi falou da segunda vez, né?
sobre um cara que foi a única forma que ele teve para sustentar, só que infelizmente ele escolheu um caminho mais bagunçado na vida, né? E acho que mais é isso que veio na verdade. Eu pensei no mesmo que a Gida escreveu, né? Mas não só por esse lado, foi o único caminho. Porque aí eu pensei, bom, para não ser igual, eu posso ter uma ideia diferente. E se o cara realmente ele tem prazer nisso, sabe? Se ele gosta de ser respeitado, a forma que ele impõe o respeito é estando armado. Igual, por exemplo, aquela doença de criptomania, a pessoa ela tem prazer em roubar, ela não tem necessidade, né? É uma doença. E se no caso dele, sei lá, for até um psicopata, que o prazer dele nem é passar medo nas pessoas, ele se sente forte, se sente maior dessa forma. Pode ser por aí também. Beleza. É uma cebola, vocês concordam comigo? Vocês não pensaram só, ele é um vilão porque ele é um vilão, porque ele é mau, porque ele é mau. Tem uma história por trás disso, tem um contraste, né? Ele é pobre, ele não tem outra alternativa. Não, ele é um psicopata, então ele sente prazer em fazer aquilo. Vocês estão me trazendo densidade, profundidade, consistência, sem estar no óbvio, né? Mas a princípio eu pensei no óbvio, só que aí eu quis ser diferente. Aí eu fui pensar de outra forma. Perfeito, perfeito. Quando eu falo óbvio, por exemplo, o óbvio poderia, muito embora, né, a questão dele ser pobre, precisar daquilo, é meio que a gente pode falar, de certa forma, meio que óbvio, né, mas assim, não é tão óbvio no sentido de eu falar, por exemplo, é um cara mau que quer fazer um assalto porque ele é mau. Isso é óbvio, né? Tipo, é estereotipado, é o bandido estereotipado, né? Então, pensa uma cebola, eu tenho camadas que eu vou entendendo aquele personagem, não que eu preciso justificar aquele personagem, mas eu vou entender as camadas que aquele personagem tem. E é como a gente pensa os nossos vilões, né? A Carminha da novela lá do Avenida Brasil, ela é bandida, falsa, mas a gente entende por que ela é daquele jeito depois, em alguns momentos, né, ô Igão? Opa, fala galera, tudo bem? Beleza, você? Tá bem. Hugo, você sabe quem que é esse Zapter teatral que tá logado aqui? Uai, é o Zapt, mano. O Hugo chegou para fazer a pressa final. Obrigada. É porque é a conta que eu uso pra colocar pra gravar. Eu tô usando Hugo, muito bem, obrigada. Estava no que não me aguentava de curiosidade. E medo. Foi uma boa história. É o personagem aí, ó. Bacana aí. Aí, quais são as qualidades, né, desse personagem? Esse personagem. Misterioso. Surdo, primeiramente. Mas é porque quando eu coloco aqui, eu coloco para captar só o áudio da tela, né? Aí eu não ouço pelo coisa aqui. Né? A gente estava ouvindo tudo que você estava fazendo. Mentira. Digitando e um monte de campainha. Pim, 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 no WhatsApp. Mentira. Muita gente falando com você. Então vamos seguir, pessoal. O Gão vai acompanhar. O Hugo tá acompanhando aí já, né? Já leu mais cedo, então. O Gão já entra nessa história, então, tá? Vamos para o segundo personagem. Esse rapaz vendedor de churro na praia. Que qualidades vocês atribuíram a essa pessoa? Qual seria a descrição que vocês fariam desse personagem? Com consistência, saindo da obviedade. Então, vou começar. É um jovem humilde, né, que encontra renda na venda dos churros na praia, mas ao mesmo tempo ele tem muita alegria do que ele faz. Tanto é que ele inventa formas criativas de chamar a atenção para poder vender sua mercadoria, seu produto, né, que seria se fantasiar de Chaves. E ele não se fantasia só de Chaves, ele se fantasia de outros personagens também. Chaves é só uma das possibilidades. Então, Meu carreta furacão. Tipo isso. Ele grita, faz festa com todo mundo, chama atenção brincando para poder vender na graça. Então, basicamente, esse é o perfil. Aquela coisa, né? Que não tem a menor ideia. Hugo, Bel, Lady. Dessa vez eu vou concordar com a Gia. Não tenho mais nada a acrescentar, não. Foi o que eu tinha pensado também.
E o que eu vi, assim, é que ele, na verdade, ele se fantasia de Chaves, ele não tem nada a ver com Chaves, assim, fisicamente falando, né? Que a pessoa detalhista já foi lá investigar. Tem a foto. Não tem nada a ver com ele, né? Talvez se ele fosse o Seu Madruga, pareceria mais. Entendi. Bel? Tá. O personagem, ele me remete assim. Nossa, eu tô gaguejando mais do que qualquer coisa. Meu cérebro tá lento. É o Chalers. Então, ele pode ser um cara que, para complementar a renda da família, foi vender churros na praia, mas de uma forma divertida, uma forma criativa para chamar a atenção e também uma coisa que ele gosta, né? Porque você vê pelo semblante dele que ele é alegre. Então, ele faz isso com alegria, com boa disposição. Ok. Hugo, alguma sugestão? Não sei, eu acho é bem nessa linha aí, talvez alguns detalhes a mais, por exemplo, eu acho que ele trabalharia, sei lá, só em época de temporada, assim, né? Essa profissão específica, assim, de vendedor de churros, eu acho que seria. Ele aproveitaria só a alta temporada para fazer esse tipo de venda aí. Então, talvez dá para pensar na outra profissão que ele tem, sei lá, às vezes ele é pescador o resto do ano todo, entendeu? Não sei. Entendi. Acho que é isso. Bom, eu vou trazer uma Eu acho versão. que é importante também, igual assim, não, é porque igual assim, a gente normalmente costuma olhar muito as fotos, né? O momento que você pediu para olhar. Mas igual eu estava pensando no que a Bel disse, né? Que ele é uma pessoa feliz. Às vezes a gente pode dizer que neste momento ele é feliz. Não Exato. necessariamente ele está todo dia feliz, alegre na praia, mas porque foi tirar uma foto, ele sorriu e fez uma cara de que, beleza, gosto. Mas a gente não sabe se ele é assim, se a personalidade dele é essa no Exato. dia a dia, né? A gente É um está vendo frame. igual você fala mesmo, né? A gente está vendo uma foto, um retrato. Mas ele me passa Eu não a falei impressão que de ele uma é pessoa bem feliz, eu falei que simples, ele é né? alegre, são coisas Sim. diferentes. Felicidade e alegria são coisas diferentes. Às vezes você faz um trabalho porque você gosta, você faz com alegria, não felicidade. Tem essa diferença. Não, eu entendi. O que eu quis dizer assim é que a gente não pode falar que ele é porque em um momento de uma foto ele está. Entendi. Mas assim, como a gente está analisando uma foto, né, a gente parte desse pressuposto do que ele está transmitindo para a gente, né? Mas eu concordo com o que você disse, Leide. Entendi o que você disse. Mas, por exemplo, pessoal, se a gente pensasse um pouquinho mais fora do processo, se esse cara, às vezes, ele fosse um ex-presidiário que está com tornozeleira e está buscando um trabalho digno na praia, estou apresentando um tempero novo para ele. E se, na verdade, esse cara ele é um policial chamado de baiano, e por ter cara de baiano, eles fizeram ele entrar com uma identidade secreta vendendo churros para tentar desfalcar aí uma quadrilha que vende droga na praia. Esse policial é um bom ator. Até que tá feliz. O cara que cobrou a gente. Tá alegre, né, aliás? De repente é um contraste que eu estou trazendo, uma consistência diferente para justificar, e às vezes eu saí também do estereótipo, né? Então, olha só como poderia ser uma coisa diferente também, né? Da gente pensar camadas para ele. Vamos para a terceira foto aí, a nossa atendente de telemarketing, que geralmente é uma pessoa que a gente só conhece a voz. Qual descrição vocês trariam para essa personagem? Pois é, por isso que eu. Ela é uma indiana, né? Com certeza, eu ia falar isso também. É sempre indiana. Irmã do Raj. Fica lá, né? A sede do call center. Telemarketing, aliás, é uma indiana que sabe tudo sobre a cultura americana. Então, ela precisa passar para os clientes que ela atende que ela é uma americana e sabe muito bem vender os serviços e tudo mais. Então, ela tem uma fluência muito boa em inglês, sabe tudo sobre os Estados Unidos, apesar de nunca ter ido aos Estados Unidos, mas é um dos sonhos dela conseguir juntar uma grana e conhecer os Estados Unidos. Ótimo. Mais alguém? Acho que pra mim nem só conhecer os Estados Unidos, ela quer estudar lá nos Estados Unidos. Tá trabalhando. Ela desprendeu a Maia do Caminho das Índias agora, né? Super, Bel. Na verdade, foi outro filme. Depois eu passo por... Mas é porque acho que é muito comum. Então troca o país, manda pro Canadá.
Porque os Estados Unidos é mais caro, no Canadá é mais acessível. Então, pronto. Alguma outra história, obviamente, de vocês, Lady Bell? Não, essa não Não, me veio ainda, não. Eu não ia pensar tão longe de outro país. Talvez eu ia associar com algum call center daqui mesmo. Mas não criei algo na minha cabeça sobre ela, não. Eu tô vendo agora que a roupa de bolinha, né? Parece que é um pouco mais conservadora, né? Mais fechada. Não sei se foi por isso que a Gi também associou com outro país. Mas eu acho que essa roupa talvez é por causa do trabalho, né? Do escritório, essas coisas assim, não sei. Não sei. Mas para outro país, eu entendi o que você falou. Qual que é o horário? De gola, tá vendo? É tipo gola polo, não é uma roupa muito fininha, mesmo que seja para trabalho. Eu associei mais por 2 pontos, né? O primeiro, as características físicas. O segundo, porque a maioria dos telemarketing estão em cidades... surgiu o termo. Em cidades, não, em países subdesenvolvidos. Tá. Mas aqui também tem enxurradas de call center, né? Aqui tem 2 call centers base, BTCC e Atento. São as principais do Brasil. E eu, inclusive, atendo um call center, que é a BTCC, mas eu quis fugir. Entendi. Mas você tá falando assim, de empresas grandes, né? Porque basicamente toda empresa hoje. Empresas grandes. Como ela tá sozinha, a gente não sabe. Igor, o que será que o Yuri teve? Se ela tá na multinacional, se ela tá numa salinha que é ela e mais. Tem alguém lá atrás, no fundo, né? Um leque de possibilidades. Exato. Mais boas histórias que vocês me contaram. Então, lembremos, pessoal, para conseguir escrever nossos personagens, sempre pensemos que temos que fugir do que é estereótipo, do que é óbvio, mas que o personagem tem que ter consistência. Lembra do bolo? Um bolo sem consistência vira mousse, né? Então, vamos seguir aqui. Tá. Vamos para o próximo ponto, que é adicionando paradoxos. Trago de novo esse encarte aqui do Paixão Obsessiva, que é um filme que está na Netflix, né? Que o pessoal da oficina de roteiro assistiu, menos o Hugo. Já até vi que ele não assistiu mesmo, mas a Gisele assistiu. E que esse filme é muito ruim, gente. É um filme que é muito ruim. Muito ruim! Se vocês quiserem assistir um filme muito ruim, para vocês entenderem como o personagem foi mal feito, ou mal criado, ou mal escrito, assistam esse filme, porque o roteiro dele é muito ruim, os personagens não têm consistência, não faz sentido a linha dramática, o arco dramático do filme, e as personagens que são muito bonitas, tinham tudo para ser personagens muito consistentes, são personagens que traem, né, elas não têm sentido em alguns momentos. A gente para pensar, mas ela não teria esse tipo de atitude, né? Elas não teriam esse tipo de atitude diante do que elas nos mostraram na base delas. Então é um filme que dá para a gente decifrar vários problemas de roteiro, inclusive de criar um personagem que é completamente esquecível. Esse aí não é nem inesquecível, porque é muito ruim, porque realmente não faz o menor sentido o personagem. Nossa, é muito ruim. É muito raso, passa longe da sessão da tarde, tudo muito raso. Inclusive, essa personagem loira, nossa, ela é muito famosa. E, assim, os personagens que ela costuma fazer têm uma profundidade. Nossa, mas desperdiçado de uma maneira. Que, assim... O que o Netflix passou a sugerir para vocês depois de vocês assistirem esse filme? Eu ignoro tudo que a Netflix me sugere, porque eu só vejo os branquelos. E Friends. Tá, beleza, tá certo. Então. O Netflix continua sugerindo isso pra ela. Me viciou em Friends, então agora eu só tô assistindo Friends. Culpa da Maísa. Mais uma ovelha pulando da vida. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de paradoxo. Conceito de paradoxo. É uma contradição ou oposição aparente, ideia bem fundamentada ou apresentada de forma coerente, mas que possui subentendidos contraditórios à sua própria estrutura, né? Então são os conflitos, né? Quando eu falo que um personagem ele tem os seus paradoxos, né, ele tem um mix de coisas dentro dele que às vezes essas coisas acabam se guerrilhando entre elas, né? Personagens são mais interessantes se eles foram formados por um mix de coisas, se possuem elementos, então, que possam fazer esse tipo de guerrilha entre eles, né?
Ou seja, esses personagens podem ter algum tipo de conflito, né? Alguma coisa que contrasta esses personagens. Então é por isso que eu preciso ter um personagem que ele seja consistente, mas que ele também tenha paradoxos, né? Por exemplo, a Carminha, né? A Carminha, muito embora ela faz a pose, ela só usa roupas em tons claros, pastéis, branco, rosa claro, bege, nude, off-white. É loira, do cabelo comprido, é meio que inspirado naquele filme da Sandra Bullock, que ela é aquela mãe do jogador de basquete, não, de futebol americano, né, que é sempre muito pomposa, muito chique da sociedade, meio até religiosa, né, mas o contraste dela ser uma mulher que está explorando uma família, né, que é uma pessoa extremamente calculista, que fez mal aí para, eu esqueci o personagem da menininha, Nina, Nina, que fez mal para ela, abandonou ela. Então, assim, é uma personagem que ela tem muitos paradoxos, né? Então, ela vende uma imagem do que ela não é, ela mostra, né, no amante que ela tem, nas relações que ela tem aí de falcatruas, mas também depois traz um lado humano, de entender que ela também é um fruto do sistema, né? Ela também foi uma criança do lixão deixada ali, de alguma forma. Então, olha como esse personagem ele é denso, como ele é cheio de paradoxos, e a gente se apaixona por ela por causa desses paradoxos, né? Ela tem consistência e ela tem esses paradoxos que são tão essenciais. E aqui eu trago para vocês alguns outros paradoxos de alguns personagens, né? Por exemplo, a Whoopi Goldberg, né? Ela é uma atriz de shows, de casa noturna de shows, e que ela finge ser uma freira, né? E no colégio onde ela vai trabalhar, com o colégio religioso, ela ensina canto coral para um grupo de alunos, né? E não é um coral tipo do pai, né? É um coral com músicas com influências de R&B, com influências de rap, de soul. Então, olha os contrastes, né, que eu consigo trazer aí, que me fazem eu gostar muito dessa personagem. Contrastes também do Willy Wonka na Fantástica Fábrica de Chocolate, né? É um personagem que ele é dono de uma fábrica de chocolate, né? Ele faz chocolate, ele faz guloseimas, açúcares, mas ele era uma criança que não comia doce porque ele era filho de um dentista, né? Então ele ia pro Halloween, juntava com aqueles sacos, o pai falava, ó, vamos ver qual foi a destruição desse ano. E ele usava esse aparelho, um freio de burro aí, os primórdios do freio de burro, né? E ele não comia bala. Até quando ele comia, o pai tinha que fazer uma limpeza como se estivesse colocando o menino numa bolha de quarentena, né? Então, olha os contrastes, né? O cara que tinha todo um processo de nunca ter comido um doce se torna o dono de uma fábrica de chocolate. Outros contrastes aí que já são mais próximos nossos, né? Os ladrões, né? Eu tenho um ladrão que é bonzinho, mas que traz lições do evangelho, né? Olha que diferenciado isso, né? Eu tenho uma Dona Rosa que, muito embora uma velhinha totalmente simpática e bonitinha, quando chamam ela de velha, ela quebra o pau nos meninos, né? Então, olha os contrastes que eu tenho desse personagem, né? Aquela senhorinha bonitinha do Pipi Frajola, na verdade, ela é a velhinha do Madagascar, que bate nos bichos tudo. Eu tenho um Papa, uma figura totalmente impositiva, né? Uma figura pomposa, uma figura de respeito, que ela se ajoelha diante de um cara descalço com roupas franciscanas e sujas. Olha como eu tenho contrastes aí, e é uma figura que depois vai fazer um prólogo de chamada de um cara, né, que era espírita. Olha que contrastes que a gente trouxe para esse personagem. Por que ele me destaca tanto, mesmo tendo uma cena muito curta, né? Mas eu tenho paradoxos ali que são quebrados, contrastes, conflitos que são trazidos nesse mesmo personagem, que são as camadinhas da cebola que a gente consegue ir penetrando, né? Tudo bem até aqui sobre essa parte de paradoxos? Vocês concordam comigo? Que, inclusive, a gente colocou um pouquinho, quando a gente falou do bandido, quando a gente falou do cara do Chaves, a gente trouxe esses paradoxos um pouco, né? Principalmente do bandido, né? Ou é um cara que tem prazer em matar, ou de ameaçar as pessoas, ou é um cara que tem dificuldades financeiras ali e que se tornou aí um bandido por isso. Você só segue. Marquinhos, você falando de paradoxo, Isso. me vem à Segue até mente a muito fibra claramente aquela novela favorita, não sei se vocês já assistiram, que ela Da foi Cláudia feita... Raia, né? E Isso, da Cláudia Raia, Patrícia a Flora, Pilar. né? Ela foi feita baseada no paradoxo, justamente para trazer esse conflito para o público, em que eles precisam adivinhar quem é a mocinha
e quem é a vilã, porque elas trocam de lado o tempo todo, até que no final, o grande clímax é revelar quem de fato é a vilã. Então ela é baseada toda nesse paradoxo, nesse esquema. E é muito boa por conta disso. Quem não é fã de novela, é bom. Mais alguma coisa, pessoal, sobre paradoxos? Podemos passar. Não, tá de Ô, boa. Marquinhos, eu só preciso sair. Eu não sei qual que é a previsão de horário de vocês, mas é porque o Léo tá precisando de me ligar e ele tá indo para Venezuela essa semana, então eu tô precisando de. Normalmente vocês estão ficando até às 10? Como é que É tá às 10, sendo? 10 horas eu já vou encerrar. Uhum, 15 minutinhos. Mas se precisar sair, pode sair, não tem problema não, tá? uhum, tá bom. Mas eu vou só mais 15 minutinhos. Vou ver aqui com ele, mas pode ser dar sequência aí. Tá bom. Próximo ponto, pessoal. Acrescentar valor, atitudes e emoções. Aqui é uma cena do filme Monster, né? Que é um filme que a Charlize Theron, que ela é linda, né? Aquela atriz loira maravilhosa, que fez a rainha lá do Branca de Neve e o Caçador, eu acho. Linda, fez Advogado do Diabo. Ela tá totalmente irreconhecível fazendo esse papel dessa serial killer aí, que é baseado em fatos reais do filme. Inclusive, ela ganhou o Oscar por esse filme. É um filme muito bonito, né? Porque você realmente vê uma desconstrução totalmente de uma atriz que é super bonita e aclamada em Hollywood para fazer um personagem completamente diferente do que ela está acostumada a fazer. Então, e deve ter sido um presente para ela fazer esse personagem, né? com certeza, porque ela sempre fez muito personagem de mulher bonita, né? Fatal, não sei o quê. Então, vamos pensar como é que a gente precisa acrescentar novos temperos para o nosso personagem, acrescentar valor, emoção e atitude. Emoção. Emoções. Emoção é uma sensação física e emocional. Esse emoção não precisava estar aqui. Uma sensação física psicológica, talvez, que é provocada por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. As emoções trazem humanidade para o personagem. Emoções que são atuáveis, né, que são boas para serem atuáveis, e entendíveis, podem oferecer uma gama de outros sentimentos, né? Por exemplo, a ira, né, pode estar associada à raiva, à frustração, à irritabilidade. A tristeza pode estar associada à depressão, à falta de esperança, falta de coragem, à melancolia. O orgulho pode estar associado à felicidade, à alegria, êxtase. Então, geralmente são algumas emoções que geralmente trazem a gente para outras emoções, né? Meio que é uma emoção que abre um lequezinho de outras possibilidades de emoção que é mais ou menos intuitivo que isso aconteça, muito embora nem sempre, né? E o Divertidamente trabalha muito isso, quando a gente tem personagens que representam aí, né, a alegria, o nojo, a raiva, o medo e a tristeza, né? Então, como eu posso pensar que esses personagens trazem isso? E eu gosto muito dessa frase. As emoções trazem humanidade para o personagem. Vocês querem um exemplo de um personagem? Não, eu não coloquei ele aqui, não. Mas um personagem que ele não tem muita humanidade, né? Mas ele é muito humano, mesmo não tendo humanidade. O Arnold Schwarzenegger fazendo o Exterminador do Futuro, né? É um androide, é um robô, ele não tem muitas feições, mas ele traz um processo de humanidade tão forte, de identificação da força que aquele personagem tem, mesmo ele não tendo muitas expressões, mas de entender sobre o que é ser humano. O que é isso que está escorrendo do seu olho? Ah, é lágrimas. O menino até explica para ele, o que é isso? A gente chora porque a gente se emociona. O que é isso, né? De forma que todos os Exterminadores do Futuro, do 2 para o 34º, que existe até hoje, ele não é mais o vilão, ele é o personagem central, porque a força que ele tem de ser imbatível, de sobreviver a tudo, poxa, vamos trazer essa força pro lado bom da força, sabe? Então, a mudança do James Cameron foi de quebra de paradigma do personagem, foi nesse sentido. Eu vou trazer aquela coisa que aquele personagem me trouxe, de questionar, mas da força do robô, mas trazendo isso pro lado humano. E você vai vendo que com o passar dos filmes, ele se torna cada vez mais humano mesmo, ele sendo uma máquina. Ele tem afeição a Sarah Connor, ele depois, mais para frente, teve uma família, né? Casou com uma mulher. Então, assim, como a emoção traz humanidade para os nossos personagens. Isso é um temperinho importante da gente pensar. Atitudes. Atitude é a maneira de se comportar, agir ou reagir motivada por uma disposição interna
ou por uma circunstância determinada, um comportamento. As atitudes demonstram opinião, ponto de vista, inclinação que aquele personagem tem naquela exata situação, mostram como ele se comporta na vida, né? Então, o personagem de atitude, ele demonstra o que ele pensa, né? O que ele tem, qual é o ponto de vista diante do que ele vivencia, os valores que ele tem. Por exemplo, o personagem da Sandra Bullock nesses filmes Sonho Impossível, muito embora seja uma mulher muito rica, do meio esportivo, uma dama da sociedade, ela é forte, ela é dura, ela é imbatente, ela é uma mãe brava, mas ela tem um processo de se apropriar muito com essa coisa de querer ajudar um cara do subúrbio aí, que passava muita dificuldade, não tinha família, que não tinha roupa para trocar, né, na escola, e ela adotou esse cara, né? Então, as atitudes que ela teve de romper com o ciclo de ser uma pessoa completamente comum do ciclo, né, de uma classe A, para ela conseguir trazer isso para fora, que é um filme baseado em fatos reais, né? Então, as atitudes dela durante o filme trazem muito esse lado da personalidade dela, que é dura, é imponente, ela não é aquela que dá carinho demais, mas ela é extremamente emotiva e ela é extremamente uma mulher com muitas atitudes durante o filme todo, né? Que isso fica muito claro, né? Aqui tá tudo bem, pessoal, quando a gente fala de emoção e de atitudes? Sim, tudo tranquilo. Então, a gente falou de emoção, atitudes e valores, né? Valores é uma reunião das normas, preceitos morais ou regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura umas para as outras, né? São valores expressos de um personagem, são uma oportunidade para o escritor para expressar o que acreditam, né? Então, os valores do Harry Potter, desde o início do filme, né, de seu sobrinho lá, do tio doido, não sei o quê, quando ele descobre que ele faz parte de um universo onde ele é famoso. Então, poxa, são valores que ele tem aí que se fazem presentes em todas as mínimas atitudes do Harry Potter durante todos os filmes, né? Um exemplo que eu trago para vocês é o Chocolate com Pimenta, né? Sobre essa questão de ser uma novela de época. A gente tem personagens que são muito claros. O personagem do Rodrigo Faro, por exemplo, né? Tem uma menina lá que gostava dele, ela fez ele ficar bêbado e fingiu que eles dormiram juntos, né? Na verdade, não aconteceu nada. Ela só acordou lá, ele sem camisa e ela de camisola. Mas, diante do impacto disso, dos valores que ele tem de ser um homem honrado da época, mesmo odiando, não gostando dessa mulher, que ela era irmã da mulher que ele era apaixonado, ele se sentiu na obrigação de ter que pedir ela em casamento por ter desonrado a moça, né? Então, são valores que ele tem do personagem que ele segue e que ele, em cada minúcia de atitude, ele demonstra, né? Então, é o Guilherme. Guilherme? Não lembrava o nome. É, Guilherme, eu tô verdade. assistindo. Então, assim, é mais um valor importantíssimo que a gente não pode perder, para o personagem não correr o risco dele não ser um personagem crível, né? Um personagem que tenha bom senso, que faça sentido dentro do contexto onde ele vivencia, né? Eu pus essa foto do Corra aqui, porque eu acho que ele representa um pouquinho tudo isso, né? Não sei se vocês assistiram esse filme, mas é um filme muito bom. Né? Então a gente traz essa coisa da emoção extremamente muito forte, que humaniza extremamente o personagem, né? Vocês conseguem pensar ou avaliar personagens positivos ou negativos em relação aí a valores, atitudes e emoções que falta ou que são um exemplo muito bom de que carregam esses três temperinhos? Eu tenho um que desde o início, inclusive ele trabalha muito com essa questão do paradoxo, que desde o início das obras a gente achava que ele era um personagem mau, que é o Snape do Harry Potter. Mas ele é denso, ele é um personagem denso e ele trabalha muito bem com essa questão das emoções. Ele sempre foi um personagem sisudo, que sempre maltratou o Harry Potter, e ele era um comensal da morte, seguidor do Voldemort, mas no final descobriu-se que por conta do amor que ele sentia pela mãe do Harry Potter, ele se transformou. Então, desde a morte dela, ele virou outra pessoa. Ele luta a favor do Harry Potter, tudo que ele faz é o protegendo pelas costas, ele salvou ele várias vezes, a gente só descobre isso no final. E no final, ele, apesar de durante todas as séries, ele apresentar que ele não tem sentimentos e é mau, no final ele entrega que tudo que ele fez foi por conta do amor, da emoção que ele sentia pela mãe do Harry Potter. Então, assim,
Acho que encaixa bem nessa questão dos sentimentos, né? Não, tô falando E também aqui. trabalha com paradoxo. Sabe o quê? Produto. Eu acho, Marquinhos, que questão de valores, na verdade, talvez seja parte até chave assim, da criação do personagem, né? Porque você consegue derivar muita coisa do personagem em cima em cima desses valores, né? Tanto questão de atitude quanto de sentimento, né? Inclusive, quando você foi falando assim, eu fui lembrando, assim, porque hoje em dia, assim, eu joguei um jogo aqui, tipo, com a Maísa esses tempos atrás, assim, e os jogos hoje, né, eles estão com as histórias, as narrativas, assim, muito complexas, muito elaboradas, né? E aí, eu não vou falar o nome do jogo, enfim, não sei, mas a história, tipo assim, meio que um apocalipse zumbi, assim, né? Tipo, estilo Resident Evil, mas aí a grande trama da história é que o personagem principal, ele precisa fazer uma entrega, levar um pacote, né, ao destino, e esse pacote é uma menina que ela, em tese, é imune ao vírus que está espalhando, né, tipo, enfim. E aí, só que ele é um contrabandista, né, então na verdade, ele só preocupa com a sobrevivência dele e como se diz, em garantir o dele, né. E aí ele passa a jornada toda dele, assim, tentando se livrar, tipo, às vezes da menina, do encargo, pessoal, já fiz a minha parte e tal. E aí, no meio desse processo, ele vai se afeiçoando com essa menina, que tem idade para ser a filha dele. E aí, quando chega no final, tipo assim, a decisão que ele toma no final, quando você para, você fica muito indignado, você fica grilado. Então, assim, a história do jogo te deixa assim, meio desapontado com o personagem principal, mas você, quando você para pensar, você, não, ele foi muito coerente com o que ele apresentou desde o começo, né? Muito coerente. Né? E aí, cara, então, eu acho isso muito interessante. Inclusive, enquanto eu tava falando aqui agora, eu lembrei daqueles depoimentos lá dos escritores, dos roteiristas, falando que às vezes uma boa história eles não controlam, né? Porque chega uma hora que parece que é inevitável a história seguir para um rumo. Mas eu acho que isso acontece se você tiver uma ideia muito clara dos valores do personagem, né? Porque chega uma pessoa assim, olha, não tem como eu querer fazer esse personagem agir dessa forma, ou sentir tomar essa decisão, ou sentir essa emoção. Não tem jeito, né? Não condiz. Porque os valores dele vão me mandar para o outro lado, né? Então, eu acho isso que é interessante. Eu acho que valor, você ter claro na sua mente quais são os valores de cada personagem é muito interessante. Até porque eu acho que é o jeito mais fácil de você gerar tanto, como fala, identificação, né, por parte do público, quanto a repulsa, assim, né, quanto a antipatia e tal. Então, assim, eu acho que é o jeito mais fácil, na verdade, assim, mais direto, assim, né. Exatamente. Pessoal, essa última parte que casa, só fecha esse processo, né, é o detalhando o personagem, né, o que eu sempre digo, né, o capeta mora nos detalhes, né, Leide, você bem sabe. Sim, Então, adoro. O que é detalhe? É o elemento mínimo em relação ao todo, é o pormenor, é a particularidade, a minúcia, a particularidade que distingue um objeto dos demais. Então, os detalhes, quando a gente vai refinar, né, lapidar o nosso diamante bruto, que é esse personagem, os detalhes podem aparecer nas ações, nos comportamentos, como é que ele fala, nos gestos, nas roupas que ele usa, a forma como ele ri, nas reações diferentes que o personagem tem numa determinada situação. E isso, né, esses detalhes podem surgir aí de várias origens, como nas falhas que o personagem possui, nos defeitos que ele tem, na fraqueza que as pessoas possuem. Para mim, um filme que ele é extremamente detalhista é o Fabuloso Mundo de Amélie Poulain, né? Ele é um filme rico em detalhes, porque mostra minúcias do dia a dia dela, de hábitos, de cores, de coisas que ela gosta de fazer. E o filme é muito lindo nesse sentido, né? Você realmente se apropria do universo dela. Você sabe você sabe o sabor do chocolate que ela gosta de comer. Você sabe a cor da meia que ela usa para dormir. Exemplos, tá? Que eu tô dando. Então, é importante a gente pensar nesses detalhes, né? E onde que esses detalhes estão presentes? Em tudo, né? Nas ações, às vezes numa fala que um personagem tem em relação àquela outra personagem, me diz um pouco daquela personagem, nas atitudes, nos comportamentos, às vezes uma descrição de roupa, algum tipo de cacoete que ela possui, de gesto,
né, reações que ela tem em determinadas situações, né? Então, é o processo final aí de refinar o nosso personagem. E quando eu falo aqui, né, esse exercício a gente não vai fazer hoje, não. Como começar, né? A gente viu todos os processos. Primeiro, a ideia vem da observação e da experiência. A gente vai esboçar aquelas características do personagem numa descrição, não necessariamente só física. A gente vai descobrir a essência para dar consistência do bolo. Vamos adicionar os temperos aí, os paradoxos, acrescentar valores, atitudes, emoções e, por fim, vamos detalhar como é que esse personagem é. Salvamos até aqui, então, já são quase 10 horas, temos mais 2 minutinhos, só para a gente encerrar esse momento, né? Na semana que vem a gente encerra essa parte da oficina, e na outra semana a gente vai ter a convidada aí especializada em audiovisual para falar para a gente no nosso bate-papo. Então, só queria ver com vocês, tudo bem? Como é que foi até aqui essa amarração? Acrescentou coisas importantes para a gente até agora, diante de todo o processo que a gente tem seguido? Eu super gostei. E acrescentou muito. Agora eu percebi que eu preciso ver mais filmes. Assistir mais filmes, verdade. Agora, esse da Amélie Poulain, nossa, eu não gostei desse filme, não. Não? Muito ruim, mãe. Marcinho também não gosta. Eu não sou muito fã dele, Nossa, não. eu assisti esses dias. Ele não acaba, a história é muito comprida e muito detalhe, assim, nossa, vai ficando chato. E olha que você é detalhista, hein? Eu sou detalhista, mas, assim, acabou com a minha paciência. Nossa, eu adorei. Eu assisti até o final, porque eu já tinha começado. O Léo saiu, foi pro quarto, eu continuei assistindo, mas, assim, mais ou menos no meio dele eu já estava enfadada. Assim, eu tenho uns anos já que eu assisti esse filme, mas eu não me lembro de ter uma impressão. Eu nem lembro a história direito dele, mas eu não me lembro de ter tido uma impressão ruim dele, não. Bem parte. Não, mas dá para fazer. Mas eu acho que foi interessante com a parte da criação dos personagens, né? Que deu uma clareada aí na mente, foi assim, ter essa separação dos aspectos, assim, né? Assim, que você vai pegar da característica, das essências, da essência do personagem, dos valores. Acho que isso é bacana. Na verdade, quando eu estava vendo assim, para mim, eu até caminharia, assim, não sei se necessariamente nessa ordem, mas o fato de você conseguir ter claro na cabeça, assim, falou, não, você precisa saber responder esses aspectos aqui do personagem, já dá uma clareada boa, né? Eu acho já. Eu começo a imaginar assim, um monte de personagens, às vezes, das nossas peças, assim, que davam para ficar mais ricos, assim. Não só algumas dessas perguntas, assim, sabe? Com certeza. Meninos, 10 em ponto. Então, nós encerramos essa primeira parte. Semana que vem a gente vai continuar com os outros pontos, que na verdade são esses aqui, ó. A gente vai falar sobre a backstory, como é que a gente cria a história de fundo, entender um pouco sobre a psicologia, a relação dos personagens, como adicionar personagens menores e secundários, sobre diálogos, criando personagens não reais, além do estereótipo e resolvendo problemas que os personagens podem nos apresentar. Beleza? Quarta-feira, então, 8 horas, a gente está de volta. Beleza. Que ótimo. Então, Beleza, queridos. foi lindo. Fiquem com Foi Deus. muito bom, muito Então, obrigada. No linha. para nós. Obrigada, Boa Marquinhos. semana. Valeu. Grande abraço. Cruz. Bel, você tá na sua casa, Bel? Eu estou na minha casa. Tá. Na sexta você vai estar aí? Na sexta à tarde estarei aqui. Ah, tá. Eu pretendo buscar as máscaras. Amanhã eu tô na Eu HC. vou até mandar um recadinho lá, porque só o Tasso pegou, o resto ninguém mais. Tá tudo separado aqui, ó. Eita, Não, Vai é ver. porque eu lembro, mas aí quando eu lembrei você não tava. E aí agora quando eu lembro, amanhã eu vou para HC, eu já chego à noite. Então na sexta eu acho que dá certo. Não, sexta dá, não tem nada pra fazer, não.